contato para repercutirmos ainda um tema que tem sido bem intenso aqui na nossa comunidade, uma vez que no último dia 26 de julho, né, um domingo, o Hospital de Caridade Brasil na Terra utilizou aí das suas redes sociais para trazer uma situação que envolvia uma questão lá do plantão, uma nota pública da direção do hospital, que a gente publicou aqui também, né, que explicou sobre a questão do médico plantonista, Dr. Alexandre Pandolfo, ter apresentado sintomas de virose, né, e foi realizado inclusive um teste do etilômetro, não havendo alteração alcoólica no sangue. Essa explicação, segundo o hospital, foi necessária pois chegou ao conhecimento do hospital acusações da população sobre o profissional estar atendendo bêbado, porém acusações sem provas reais. O hospital tomou medidas legais para identificar e responsabilizar os autores sobre essas acusações falsas, né? Também, depois disso, nós tivemos uma nota que foi publicada pelo CIMERS, que aconteceu agora no dia 11, né, e está inclusive publicado no nosso portal aqui também, a gente divulgou, repercutiu essa informação, e no próprio portal do CIMERS está lá colocado, né, nota de repúdio, o CIMERS manifesta sua discordância, inconformidade e preocupação em relação à agressão sofrida por médico de Tupã-Siretã. Inclusive, antes da nota tem uma imagem que diz assim: quando um médico é agredido, todo o sistema de saúde é atingido, CIMERS. Né, e a nota de repúdio diz o seguinte: CIMERS manifesta sua discordância, inconformidade e preocupação em relação à agressão sofrida por médico em Tupã-Siretã. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, CIMERS, vem a público se solidarizar com o médico Alex Eduardo Pandolfo, de Tupã-Siretã, que foi agredido de forma covarde em seu local de trabalho nas redes sociais por um vereador da cidade e um familiar do paciente. A atitude desses indivíduos atrapalha o sistema de saúde da cidade, trazendo intranquilidade à categoria. Os médicos que atuam no município trabalham incansavelmente em benefício da saúde e bem-estar dos pacientes, e tais ações atentam contra a dignidade desses profissionais. A entidade médica elogia o comportamento do Hospital de Caridade Brasil na Terra, que emitiu uma nota repudiando os atos e se solidarizando com o profissional. Atitudes que disseminam informações falsas e desleais geram constrangimento à equipe médica, causam insegurança na população e comprometem o exercício pleno e adequado das atividades do atendimento e cuidado médico. CIMERS reafirma que os médicos devem ser tratados com respeito e dignidade, como lhes é de direito, e espera que informações incorretas não sejam usadas para difamar profissionais dedicados e comprometidos com a saúde pública. A entidade permanecerá vigilante na defesa da categoria. Esta nota o CIMERS publicou no último dia 11 e a gente repercutiu aqui na programação da sua Rádio Tupã. Nós também tivemos no dia de ontem a solicitação de um espaço por parte do vereador Claudemir Cordeiro dos Santos, né, o Nenê, como é conhecido aqui na nossa comunidade, do Partido dos Trabalhadores, e ele solicitou então um espaço para trazer a colocação, porque ele mesmo disse, foi ele que fez a visita no hospital lá e publicou um vídeo no próprio domingo manifestando a sua posição com relação àquela questão. E aí ele disse que, abre aspas, o que aconteceu nessa questão do hospital, eu nunca me furtei em momento algum, a comunidade me solicitou, eu fui averiguar primeiro para depois ter uma posição clara e sempre assim, sempre vai ser assim. Ninguém vai me intimidar, ninguém vai me encolher no ponto de vista do meu papel. A comunidade me informou que havia suspeita de que um médico estivesse alcoolizado, me impressionei. Será que vai ser isso mesmo? Não foi só uma pessoa, foram vários chamados. Fui ao local, fui barrado para um hospital, então a Brigada Militar chegou, inclusive eu disse para que estavam me barrando, que é inteiramente ilegítimo o vereador fazer a sua fiscalização. Entramos no local e verificamos que o médico estava doente e não alcoolizado. No domingo estava chovendo, frio, muitas vezes é uma justificativa para não sair, mas não, eu fui ao hospital porque tinha uma criança no corredor e idosos cadeirantes estavam sendo atendidos. A questão é que me identificaram para tentar barrar aquela verificação, talvez para evitar que acontecesse algum erro ou problema. No vídeo, gravado, atesta o vereador, em momento algum, diz ele, ninguém colocou em rede social que médicos estavam bêbados. Se procurar, não existe isso. Foi uma narrativa para tirar a responsabilidade de um funcionário, de um trabalhador, de uma entidade que tem responsabilidade. Palavras de Claudemir Cordeiro dos Santos no dia de ontem aqui, e ele inclusive disponibilizou o vídeo que está disponível no portal da rádio aqui sobre a manifestação que ele fez no domingo. Após essa manifestação, nós fomos procurados pelo CIMERS, pela assessoria de imprensa do CIMERS, né, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, né, que segundo o próprio site ali deles diz assim: a entidade existe para representar, defender e proteger os médicos em todas as situações profissionais e em todos os lugares, né?
E esse é o papel do CIMERS. E a gente foi procurado pela assessoria de imprensa do CIMERS, disponibilizando a palavra da diretora de interior do CIMERS, doutora Daniela Correia Alba, que está em conexão conosco aqui, para trazer a palavra, então, agora do CIMERS, né, sobre essa situação que ocorreu envolvendo o médico plantonista, o Hospital de Caridade Brasil na Terra, o vereador que ontem falou aqui, e segundo informação também, alguns pacientes teriam reclamado ou comentado que o atendimento não estava sendo adequado. É um prazer a gente poder conversar aí com o CIMERS através da diretora de interior, doutora Daniela Correia Alba, que nós saudamos com bom dia. Doutora Daniela, bom dia, como é que está a senhora? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né, fazendo os devidos esclarecimentos. Realmente, o Sindicato Médico, é o maior sindicato da América Latina, ele atua sob demanda. E essa demanda chegou através desse médico que estava no plantão e se sentiu desrespeitado, porque ele chegou às 19 horas no plantão, ele teria que fazer um plantão de 24 horas, o plantão vinha correndo bem, mas amanheceu o dia e ele começou a se sentir mal. Diante disso, ele fez contato com a administração pedindo a substituição. O médico, ele é humano, ele fica doente, né? Mas ao contrário das outras categorias profissionais, o médico, ele não é como administrador, como professor, que ele pega um atestado e ele pode abandonar o plantão. Se o médico abandonar um plantão, ele pode responder não só um processo ético, mas também responde nas esferas civil e até criminalmente, dependendo do que ocorrer dentro deste plantão. O que que a gente orienta esse médico que está de plantão quando ele passa mal? Uh, Teoricamente, a emergência é para fazer casos de emergência, que na escala de Manchester são as escalas laranja, vermelho e amarelo. Casos, fichas azuis e verdes são para ser atendidas na unidade básica de saúde. O que a gente observa é que 80, 90% dos casos atendidos nas emergências não são casos realmente de emergência. Mas, ok, se fosse realmente de emergência, o que que a gente orienta o profissional? Nesses casos, é que ele restrinja e atenda somente os de extrema gravidade. H1N1 dizimou muitas vidas lá em 2008, né? E ela atualmente tem vindo essas cepas, assim, ela deixa a pessoa realmente muito prostrada. E esse médico estava com febre, estava com a sensação de desfalecimento, estava com hipotensão, e óbvio, ele estava tentando fazer o melhor dele. Depois disso, passava um médico ali, um pediatra que estava avaliando os seus pacientes, identificou que o médico não estava bem, e viu toda a confusão e ele pediu que fizesse o etilômetro, né, que deu negativo. Importante ainda dizer que esse médico, ele agiu com transparência, com dignidade, com ética. Então, logo ele se sentiu incapacitado de seguir esse plantão, ele acionou a administração. Só que nós temos um problema, é muito difícil nós conseguirmos médicos, inclusive para atender em emergência de plantão. Nós carecemos isso em todo o Brasil. Foi conseguido, só que esse médico ia ter que se deslocar e só conseguiria chegar às 14 horas. Então, esse médico ficou ali aguentando para que não ficasse descoberto e ele não sofresse as sanções previstas no Código de Ética Médica, do Código Civil e até mesmo do Código Penal. O CIMERS, ele está atuando para proteger o médico e para garantir que ele possa exercer o ato médico com segurança, principalmente com respeito e com dignidade. O que a gente tem observado, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, é que não é a primeira vez que nós recebemos casos de vereadores que invadem áreas de plantão e interferem no ato médico. Nós temos no início desse semestre, nós já temos ações contra 3 vereadores, 3 denúncias,
Numa delas, o médico estava no meio de uma reanimação de um paciente crítico e a entrada forçada interrompeu completamente o trabalho dessa equipe e colocou a vida em risco. Então, assim, a gente entende, nós entendemos, né, que o papel do vereador é de fiscalizar, mas vamos concordar que é muito além de aparecer no hospital para filmar um médico, né? Isso não pode ser palco, né, para visibilidade. Eu acho que ele pode fiscalizar, ele pode propor leis, mas tem outras maneiras também. Ele pode verificar se está sendo, se tem medicamento, se tem equipe assistente, se não tem esgoto correndo a céu aberto, se tem professor na escola, se a merenda escolar está acontecendo, está sendo servida. E não, né? Existem canais oficiais também para que se faça essa denúncia. A própria direção do hospital, a ouvidoria, o Ministério Público. Então, o nosso jurídico, ele está apurando todas essas questões e, se comprovado, as medidas cabíveis serão tomadas com relação a esse médico e a essa pessoa que estava ali, que nem estava consultando, ela estava aguardando, estava acompanhando a filha que estava com o neto dela sendo atendida. E eu acho que a gente precisa, né? O Simers está com uma forte campanha de indo contra a violência de profissionais da saúde. O Fantástico mesmo noticiou, apresentou uma reportagem, eu acho que no domingo retrasado, falando da constante agressão a profissionais da saúde. A profissional que estava ali fazendo a triagem, os próprios enfermeiros, os enfermeiros também estão capacitados para atender, são de suma importância os técnicos de enfermagem, e nada justifica atrapalhar, né? Existem outros meios, e a informação que nós temos e que está sendo apurada, inclusive, é que das testemunhas, é que ele realmente fez uma gravação lá, proferindo essa ilação de que o médico estaria alcoolizado. Sim. Alô? Não sei se. Tá me ouvindo bem, doutora? Sim, estou ouvindo. Ok. Me deu a sensação que havia caído. Perfeito. Bem, na nota de vocês, na nota do CIMERS, afirma assim: o CIMERS manifesta sua discordância, inconformidade e preocupação em relação à agressão sofrida por médico em Tupã-Siretã. E no interior da nota, diz que o médico foi agredido de forma covarde em seu local de trabalho e nas redes sociais por um vereador da cidade e um familiar de paciente. A senhora comentou superficialmente agora por último. Vocês estão analisando ou avaliando com o setor jurídico o que tem de informações e de documentos e pode ser feito alguma ação jurídica ou já começou uma ação jurídica com Não, relação às pessoas? estamos avaliando, porque o Simers tem todo o cuidado jurídico, é bem robusto, né? Nós temos advogados para todas as esferas do meio jurídico possível. E aí, se precisar, a gente entra com várias, já protocolamos em outros municípios ações contra vereadores, etc. Então, a gente vai analisar. A coisa é feita com muito cuidado. Nós não acusamos, ao contrário do vereador, sem ter subsídios para isso. Perfeito. Qual a forma correta de ter agido nesse momento no entender do CIMERS? Como é que a senhora acha que deveria os pacientes, o profissional, a instituição agir naquele momento de acordo com as informações que a senhora tem até agora? Primeiro lugar, emergência, hospital não é palco para lives ou para vídeos em rede. Primeiro, porque é um local de cuidado, é um local de sigilo, né? Nós não podemos expor aqueles pacientes que estão ali, e de segurança, né? Todo um tumulto pode, muitas vezes ali nós temos desde pacientes que estão infartados até pacientes que estão em surtos psiquiátricos que precisam de calma. No momento que chega uma agitação, a gente descompensa, desorganiza não só os pacientes, mas a equipe que está ali. Se já está fragilizado por um médico estar doente, o ideal é que se pergunte o que está acontecendo e não fazer acusações graves, muito graves,
né? E reforça-se que o sindicato não compactua com coisas que estão erradas. Então, se o médico realmente estivesse alcoolizado, nós não estaríamos aqui fazendo toda essa defesa. Claro, nós defendemos, mas não compactuaríamos se comprovado que ele estava alcoolizado. Eu acho que existem canais como o Ministério Público, como a própria ouvidoria, né, a direção do hospital, e esse vereador poderia ter tido, no nosso entendimento, um pouco mais de urbanidade e até mesmo compaixão com o ser humano. O médico é um ser humano, e entender que ele está doente e que fique este alerta para a população, que muitas vezes, como o médico não pode faltar o plantão, quando não se consegue um substituto, ele vai. Ele vai porque ele pode ser penalizado. E eu já presenciei casos de médicos, por exemplo, que estavam com uma infecção gastrointestinal e que tinham que ir mais vezes ao banheiro, e aquilo, na verdade, era levado como um desleixo, uma atitude desidiosa do médico, e na verdade não era isso. Então, que as pessoas muitas vezes procurem compreender o que está acontecendo, se informem. Eu sei que é muito ruim esperar, né? Mas e tem casos que realmente as pessoas não está ocorrendo descaso, mas não foi o caso deste médico no hospital de Tupanciretã. Doutora O Daniela, hospital deu toda assistência e o médico também agiu de maneira ética e responsável. algumas pessoas chegaram até nós questionando se não havia necessidade de, quando o médico percebeu que estava, ou diagnosticou que estava com H1N1, e teve que permanecer até vir o seu substituto ali, se ele não deveria ter utilizado máscara para atender os seus clientes. O médico não sabia que estava com H1N1, ele estava com uma sensação de fraqueza, ele não estava com sintomas gripais. H1N1 ela começa para cada pessoa de uma maneira, e ele só pôde ser atendido após a chegada do substituto. Inclusive, ele chegou a ficar dois dias internados. Eu tenho uma situação pessoal de mais ou menos uns 20 anos atrás, que eu era plantonista, a minha colega, que era uma pessoa mais velha, teve um acidente vascular hemorrágico, uma ruptura de aneurisma, e ela só pôde ser transferida para a UTI, me ligaram de madrugada para que eu assumisse o plantão. Então, o médico, ele pode estar infartando. Se chegar um paciente infartado, ele tem que atender o paciente infartado, mesmo ele estando infartando. É isso que as pessoas não entendem. Ele não tem o direito de omitir o socorro, mesmo que ele esteja passando mal. Sim, Então, eu acho que faltou um pouco de instrução do vereador, né, do Código de Ética Médica, do que chama de responsabilidade civil, responsabilidade criminal, e compaixão, né? Acho que é sim. isso. Então, poderia ter acionado os próprios sindicato médico, nós teríamos informado. Acho que tem outras maneiras de se resolver isso. Com certeza, o vereador tem o dever de fiscalizar, ele tem, assim como nós também, como população, eu falo como pessoa civil, temos o direito também de fiscalizar os atos públicos, né? Mas isso não significa que a gente possa fazer de maneira truculenta e do jeito que foi feito, atrapalhando, interferindo e principalmente expondo as pessoas no momento em que a proteção de dados, o sigilo é tão preconizado. Certo. Doutora, a senhora comentou também que o CIMERGS está avaliando ainda o que pode, o que se vai dar prosseguimento ou não, de que forma pode dar prosseguimento ou não. Como é que são essas etapas? Né, se for avançar esse processo, se o CIMERGS fizer uma denúncia, fazer uma judicialização, como é que acontece isso? Qual é o calendário disso? Ação civil e criminal contra o vereador, a pessoa que fez essas calúnias, né, por denunciação caluniosa, e até mesmo uma abertura de uma sindicância na Câmara de Vereadores. Ok. Isso Por tudo. o que a gente tem acontecido é abuso de poder. A gente tem conseguido isso. Sim. Se isso for realmente comprovado.
Perfeito, entendemos. O CIMERS ainda está avaliando. Demais casos eu realmente não posso falar, até porque a gente posso prejudicar o andamento dessa sindicância realizada pelo sindicato. Sem dúvida. Bem, a gente fica na expectativa aí, ficamos aguardando, né? Vocês, como a senhora a própria colocou, o CIMERS ainda está avaliando se dará prosseguimento ou não, enfim, mas tomou ciência dos fatos, se posicionou, inclusive, como nós já falamos, né, nessa nota de repúdio, que foi publicada no último dia 11, e soube da manifestação ontem do vereador aqui nesse espaço, através da assessoria de imprensa do CIMERS solicitou o espaço e a gente, claro, está aqui à disposição para que possamos trazer as informações dos entes que estão envolvidos nesta questão que envolve essa situação que ocorreu no Hospital de Caridade Brasileira na Terra. Doutora Daniela, quero agradecer a sua gentileza de comentar aos nossos ouvintes, à nossa audiência, trazendo a posição do CIMERS na condição de diretora do interior dessa instituição, né? E, sem dúvida, o CIMERS é uma instituição respeitadíssima, não só aqui entre nós, mas na América Latina, no mundo, né? É um dos maiores sindicatos, como a senhora mesmo colocou, e é claro que a gente fica aí acompanhando e à disposição, se formos úteis em outros momentos, para trazermos a posição do CIMERS e as colocações que queiram colocar. Também, se a senhora queira colocar uma questão, nome pessoal seu, também fica à vontade. Doutora Daniela, há uma prática aqui do programa, a gente sempre que conclui, coloca o microfone à disposição do convidado para que ele reforce algum tema que tenha aqui colocado ou se acrescente algum aspecto que queira colocar, senão as suas despedidas, e a gente sempre torce para que sejam momentâneos, porque gostamos muito de receber pessoas e nessa condição agora, representando essa importante entidade do CIMERS, é um prazer tê-la aqui junto conosco, mas o nosso microfone fica à sua disposição se algo mais queira colocar em seu nome ou em nome do CIMERS, que agora a senhora representa nesse instante. Eu gostaria de conversar com a população, fazer um apelo que quando tiver faltando medicação, quando não tiver uma cadeira, que não agrida um profissional de saúde, seja ele a pessoa que está higienizando aquele quarto, que está fazendo aquela comida, o profissional de saúde em si, desde não só o médico, né? Acho que todos merecem respeito e inclusive os pacientes. Tem um pouco de paciência, né? O Sistema Único de Saúde está esgotado, está saindo pelo gargalo. São muitas pessoas para pouca assistência, no sentido de que nós não podemos, nós tentamos fazer o nosso melhor. E agradeço a oportunidade de estar aqui e sempre me coloco à disposição sempre que for necessário esclarecer alguma situação. Nós que agradecemos, doutora Daniela Correia Alba, diretora de interior do CIMERS, que trouxe para você a posição dessa entidade com relação ao tema que envolve essa questão do plantão aqui em Tupã-Siretã, do plantão no hospital. 9h59. Você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que vai a um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno ainda com as últimas informações da edição de hoje do seu Variedades no oferecimento de Cevale, despertando